Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura para o signo de Capricórnio, leitura mensal do mês de novembro, mas também é uma leitura geral, atemporal pro coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende que serve para você sem precisar forçar nada. Caso você tenha um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, eu vou convidar você, é claro, a assistir às leituras do signo lunar, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilha, se lhe for possível, é claro. Cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento do nosso canal e nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá bom? As informações de contato para você que busca estão aí na descrição desse vídeo. Eu vou iniciar aqui a sua leitura, mas antes eu gostaria de dizer que, como é uma leitura mensal para o mês de novembro, existe uma tendência de tudo que a gente vê aqui ainda serem coisas para se desenrolar no seu mês de novembro, no decorrer do mês de novembro. No entanto, não é uma regra e nada impede de você já ter vivenciado ou estar vivenciando o que a gente narra aqui, tá bom? Vamos ver então para Capricórnio qual que é a mensagem, né? Vamos ver primeiro essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência a gente busca um aprofundamento, um conselho e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Agora sim, para Capricórnio, qual é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Capricórnio precisa saber no mês de novembro ou quando encontrar essa leitura, por favor? O arcano maior, o mundo. Isso aqui pode falar sim sobre fechamento de ciclos. Também pode representar viagens, né? Energia dos signos fixos, touro, leão, escorpião e aquário. O julgamento, cara, então provavelmente a gente está falando aqui de finalizar um ciclo. Tá? 2 arcanos maiores já no início da leitura. Cara, caíram 2 arcanos aqui, eu vou pegar porque um deles é maior. Tá? Então essa leitura já abre com 3 arcanos maiores. E um as de copas também. Cara, agora o que eu vejo aqui, muito interessante, é que não é somente um fechamento de ciclo qualquer, né? Apenas como uma etapa da nossa vida. Não, eu sinto aqui que é muito mais uma questão onde a gente traz essa questão de julgamento mesmo para a nossa existência. Esse fechar de ciclo, narrado aqui, ao menos nessa sua leitura, ele é correspondente a uma questão de, cara, eu preciso renascer na minha vida com novos propósitos. É como que se não desse mais para eu continuar essa minha jornada dessa maneira que está. Eu precisaria entender, ao menos nesse primeiro momento, que ao fechar esse ciclo, mesmo que ele seja complicado e difícil, cada pessoa está vivendo a sua jornada, entende das suas possibilidades, das suas entende das suas possibilidades e também das suas dificuldades. Só que esse arcano maior julgamento, ele traz essa questão de que Capricórnio, a gente precisa renascer. A gente tem que se dar essa oportunidade de renascimento. Só que consegue entender como a mensagem do tarô é clara a nível de que o renascimento pode acontecer para você. Pode ser um lance pessoal, seu com você mesmo, uma questão de relacionamento também, por que não? Independente, eu acredito aqui que da situação da nossa vida que a gente estiver falando sobre esse fechamento de ciclo, esse renascimento ele só pode acontecer quando a gente de fato entende esse fechamento de ciclo. E aí você tem um arcano maior aqui, o carro. O carro ele representa também essa questão do direcionamento. Para onde que a gente está indo na nossa vida? Será que a gente está indo
em direção a uma coisa que a gente realmente quer vivenciar? Né? Será que de repente não estou permitindo eu viver com pessoas, em lugares, em situações que eu sinto lá no meu fundo do meu ser, que isso não é correspondente com aquilo que eu gostaria de vivenciar, né? Então são questões que por vezes até mesmo existenciais, mas que vale a pena a gente refletir nesse mês de novembro, até porque é um mês 10, um mês que representa os finais e os novos inícios, né? E aí é muito interessante porque você tem um as de copas aqui. E o as de copas, ele representa, ao meu entender, esse novo início, a criação de algo novo, o start, iniciar algo, onde de fato as nossas emoções serão preenchidas, as nossas copas serão preenchidas, dessa vez com o sentimento de verdade que eu estou indo na direção que eu quero ir, né? Então muitos de nós, é verdade, a gente está perdido em algumas situações, muitos de nós não conseguem fechar algum ciclo que a gente precisa fechar, né? E tudo isso faz com que a gente viva então em situações ou com pessoas que a gente sabe que no fundo, se a gente for sincero com a gente mesmo, aquilo não está fazendo bem para nós. A gente não está sendo feliz naquela situação, né? Então, uma mensagem bastante forte e poderosa já no início da sua leitura que vale muito a pena a gente refletir sobre ela, né? Poxa, a sua leitura abre com 3 arcanos maiores e saiu logo 4 cartas para você. Todos esses arcanos, né? Tanto o mundo quanto o julgamento e o carro, ao meu entender, eles querem mostrar para você esse novo início. Um novo início de verdade daí dessa vez, onde você sente que você está em correspondência com o seu propósito. Né? A vida, cara, a gente tem que viver a vida, mesmo com os momentos desafiadores. Se não for para experimentar felicidade, a gente não está contribuindo para isso que realmente nós somos, que é o nosso espírito. O espírito vem aqui, até é muito sofrido também para o espírito vivenciar essa prisão no corpo físico, porque o espírito é uma coisa ilimitada, infinita. Aí você coloca o espírito dentro desse corpo que é físico e limitado para tentar vivenciar uma experiência a nível de tentar ter um aprendizado sobre tudo isso que nos cerca. E aí, o nosso trabalho é, ao menos, proporcionar uma felicidade para que esse espírito possa experimentar a vida de uma maneira mais genuína. Daí a importância da gente não se prender a pessoas, a situações que a gente vê que não está sendo muito bom para nós, né? Senão, o que é que eu estou contribuindo para mim mesmo, que sou esse espírito em realidade? O que eu estou contribuindo para a evolução desse meu ser? Então, todas essas questões devem ser refletidas não somente nesse mês de novembro, mas por toda a nossa jornada, ao meu entender. Olha aqui, um rei de copas, né? O rei de copas, além dele representar essa questão do autocuidado que a gente deve ter conosco mesmo, e creio que tudo isso que a gente está falando também pode se enquadrar dentro desse assunto de ser cuidadoso com a gente mesmo, porque quando a gente se ama, dificilmente a gente vai se colocar em situações onde a gente vê que não está gerando uma felicidade para nós. Pelo contrário, a gente tem que estar perto de pessoas, né, que vão proporcionar esse momento feliz para nós, e a gente também tem que se tornar uma pessoa que vai proporcionar momentos felizes para aqueles que trocam com a gente. Tem energia de câncer bem forte aqui, que é o seu oposto complementar, né? Tanto no rei de copas, quanto nesse arcano maior, o carro. Vamos ver com o tarô cabalístico. Aprofundar essa situação para a gente tentar entender ela um pouco melhor. Mas é uma energia, mesmo que seja desafiadora no primeiro momento, porque fala, né, de fechamento de ciclo e de renovação, reinventar-se, né, renascer, a fim de buscar um novo direcionamento para se iniciar alguma coisa nova. Eu acredito que mesmo com essa dificuldade que a gente tenha, não só de entender essa mensagem, mas sim de colocar isso em prática, eu penso que vale muito a pena, né? Eu tenho essa sensação comigo,
de que para o signo de Capricórnio, que estiver se conectando com essa leitura, é uma jornada um tanto quanto desafiadora, mas que vale muito a pena. A energia de Escorpião está bem forte aqui também, né? 3 vezes, tanto no Arcano Maior o Mundo, quanto no Julgamento, e naquele Rei de Copas, que representa os signos de água, né? Câncer, Escorpião e Peixes. Um 8 de espadas, que pode falar, Capricórnio, que o mais desafiador aqui para você, nessa jornada que a gente está narrando, seja os próprios aprisionamentos mentais, né? Então, por vezes a gente se condena, igual a gente já conversou também, a ficar numa situação que não serve para nós. A gente vai criando situações de dependência porque a gente pensa que a gente precisa daquilo. Só que o que a gente precisa de verdade é conseguir finalizar os ciclos, renascer quantas vezes a gente precisar renascer, porque o objetivo é fazer com que esse nosso espírito experimente a felicidade, para que ele possa evoluir, para que no final das contas, no final da nossa jornada aqui, a gente tenha ao menos contribuído para a evolução desse ser, que em realidade é a gente mesmo. Um 5 de ouros e um 3 de espadas, que também são cartas bastante desafiadoras que veio no desfecho para você. E muito embora eu saiba que a maioria das pessoas do signo de Capricórnio se tornam pessoas muito maduras já cedo, né? Eu também vejo que a respeito dessa situação que a gente está narrando aqui, pode ser que você mesmo do signo de Capricórnio seja um tanto quanto imaturo a nível de ver a situação dessa maneira que a gente está narrando para você mesmo, né? Por que eu falo isso? Não é no mau sentido, não leve para o lado pessoal, mas sim por vezes uma questão da gente aceitar a viver nas situações que a gente está narrando aqui. Situações que podem ser bastante prejudiciais para nós, né? Você já tem o 8 de espadas, que é essa carta que fala dessa questão de eu me permitir estar nessa situação. Você tem o 5 de ouros, que faz a gente vibrar na falta e na escassez, na impossibilidade de se ter algo novo. Você tem um 3 de espadas, que é uma carta muito desafiadora, porque ela fala de mentiras, enganos e traições. Então, se a gente vai se permitindo a vivenciar nessas situações, né, onde acontece comigo mentiras, enganos e traições, por parte do outro comigo, mas isso tudo deve ao menos ir se tornando, eu vou me calejando em relação a isso, então eu vou me permitindo, né, a estar num relacionamento onde eu passo por essas questões de mentiras, enganos e traições por vezes. Eu passo por uma situação de amizade onde eu sei que na verdade eu não posso confiar diretamente naquelas pessoas. Eu vou me permitindo estar em um meio familiar onde aquele ambiente se tornou tóxico para mim, né? Então é a respeito sobre isso, né? É sobre isso. Então, essa infantilidade que eu narro aqui não é no mau sentido no primeiro momento, e sim da gente aceitar ser participativo nesses meios, né? Talvez a infantilidade, a incapacidade de entendimento, seja a respeito sobre essas situações que a gente está falando, sobre o fechar os ciclos, sobre o renascimento do julgamento, sobre entender que existem muitos caminhos para a gente se direcionar ao arcano maior do carro, e entender que sempre há possibilidades de começar algo novo que vai preencher as minhas emoções, que é o As de Copas que abre a sua leitura. No entanto, o conselho veio muito desafiador nesse quesito de eu não conseguir enxergar, de eu não conseguir me sentir capaz de sair desse meio, né? Então eu vou vivendo, mesmo que aconteça mentiras, enganos e traições, eu vou me permitindo vivenciar. Tudo isso
na somatória faz muito mal para nós, né? Porque se torna um acúmulo, vira um poço onde não tem água limpa, tem na verdade um lodo lá dentro, né? Só que nunca é tarde para a gente iniciar essa nossa jornada do fechar ciclos, do recomeçar, do sair das situações que estão me fazendo mal, independente de qual situação seja. E isso tudo é significativo para a nossa jornada, porque se a gente não faz esse trabalho, se a gente não desperta para essa situação, né, a nossa vida, ao invés de ser uma vida fluente, ela tende a ir dando nós, né? Então, a cada vez que eu permito uma situação que não agrada o meu espírito, que não gera felicidade em mim, é um nó que eu dou, é um entrave que eu estou colocando, é uma situação difícil e desafiadora que eu estou criando para mim mesmo vivenciar. Só que a proposta é totalmente oposto. Não que a gente não vai ter situações difíceis e desafiadoras, mas até nessas situações que são difíceis e desafiadoras, a gente tem que aprender a caminhar conforme a pista se apresenta. A gente tem que aprender a dançar conforme a dança se apresenta. A gente tem que ter atitudes conforme a situação pede aquela atitude e não a gente pegar e reprimir, né? Poxa, cara, essa situação tá pedindo com que eu saia dela, mas de repente eu não tenho força, né? De repente eu já aceitei que é isso. De repente eu já tô calejado nessa dor, então eu vou continuar aqui. E isso tudo vai fazendo muito mal para nós no decorrer da nossa jornada. Quem já passou pela experiência, quem passa, sabe muito bem do que eu estou falando. Um rei de paus. Cara, o rei de paus fala muito da gente trabalhar essas nossas questões do empoderamento. Sabe quando a gente se sente uma pessoa forte, uma pessoa capaz de realizar as coisas, né? A gente tem aquele poder pessoal e patente muito grande em nós, onde a gente tem todas as forças que a gente precisa para a gente enfrentar as adversidades da maneira que ela se apresenta para nós. Essa figura de rei de paus é a figura que para mim representa a nobreza, né? Então, com essa minha nobreza, com esse meu empoderamento pessoal, com essa minha força pessoal, eu vou fechar os ciclos que eu preciso fechar, eu vou me dar quantas vezes eu precisar me dar essa oportunidade de renascer. Ao invés de ficar em um caminho só, eu vou entender que a proposta desse arcano maior do carro é que existem muitos caminhos para me trilhar. E sempre vai haver novos inícios que eu não preciso me prender, né? 8 de espadas, em uma situação que está me fazendo mal. Não preciso me sentir incapacitado, 5 de ouros. Não preciso aceitar mentiras, enganos e traições, porque agora eu sei que eu tenho esse meu poder pessoal, que me permite ir muito além do óbvio, me permite superar essas dificuldades. Mostra para mim que eu não devo ficar e que eu não quero ficar nesse lugar onde eu estou. Né? O rei de paus é uma figura que merece ser estudada. A gente tem energia nele de Áries, Leão e Sagitário, signos de fogo que nos impulsiona, né? Que deve dar ao menos essa força de vontade, esse impulso de ação e começar a meter a mão na massa. Se a leitura estiver conversando com você, é claro. Um 7 de ouros. Daí, fazendo isso, a gente vai ter um resultado aqui. A gente vai colher um resultado. É claro, quem fica parado, quem aceita, quem se sente incapacitado, já calejou em relação às mentiras, aos enganos e às traições,
dificilmente colhe um resultado diferente do que já está acostumado a colher, mas aqui a gente está falando de pessoas que vão se permitir aos fechamentos de ciclos, às renovações, aos renascimentos. Tem hora que a gente precisa morrer para a antiga pessoa que a gente era. O julgamento fala disso. É o despertar, né? É a ressuscitação. Com novos propósitos, novos ideais, sabendo agora o que eu aceito, o que eu não aceito mais para mim. Então, quem souber fazer esse trabalho vai colher resultados satisfatórios. Vai começar a viver uma vida que está em ressonância com o seu propósito. E na minha opinião, não tem coisa mais interessante, ao menos nesse mundo aqui, para ser feito. Olha o valete de ouros, o alquimista, o que transforma, o que transmuta. É aquele que tem o conhecimento para fazer as respectivas alterações que precisam ser feitas na nossa vida. Energia de Touro, Virgem e Capricórnio. No fundo do maço, um 6 de copas, fala do passado, da nostalgia, né? Pode ser que a gente já acostumou a viver nessa situação e não percebe que ela, na verdade, é um passado, ou ao menos deveria ser um passado na nossa vida, né? Então, Capricórnio, como a leitura já está grande, não vou me estender muito mais, porque eu sinto que a mensagem que eu tinha que passar já foi passada, tá? Então, os signos fortes que a gente tem aqui para a gente fechar a sua leitura é Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Escorpião com o julgamento, Câncer com o carro, Áries, Leão e Sagitário com o Rei de Paus. Câncer, Escorpião e Peixes. Áries, Leão e Sagitário mais uma vez. Áries, Leão e Sagitário com o Rei de Paus, já falei. Touro, Virgem e Capricórnio com o Valete de Ouros, tá bom? Então, se você gostou dessa nossa leitura e for novo no canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Tudo isso é significativo para o crescimento do nosso canal, tá bom? Um excelente mês de novembro, muito boa sorte, boas resoluções com tudo isso daqui. Entenda que você é merecedor de vivenciar uma vida magnífica e não se permita a ficar preso em nada que não te leva para frente, que não te faz feliz, tá bom? A gente vai se vendo nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte e até logo, Capricórnio.